minutos. Juscelio, a gente estava conversando sobre o quê? O meu agradecimento que eu não imaginava que pudesse vir tanta mensagem de solidariedade. Eu quero... Acho que tem os meus aqui, mas eu não vou ler, não. Se eu passasse aqui a manhã toda em agradecimento e surpreso por tudo isso, era pouco, porque foi muito... está sendo... Eu tenho a impressão que sábado ainda virá, porque muita gente ainda não acompanha e a imprensa escrita pode não estar sabendo. Então, a minha gratidão mesmo a vocês. Alguma coisa importante eu estava falando que... estava assimilando com a grande massa da população. O meu eterno agradecimento, essa popularidade, essa coisa de comentário da cidade nesses 3 últimos dias, vem muito mais da audiência do programa. Então, a minha gratidão também pelo período que lá eu estive. E eu queria dizer, para encerrar, que vários microfones estão à minha disposição. Nós vamos analisar e tomar uma decisão de qual será o rumo daqui para frente. Agora eu queria que você desse também a oportunidade a Naila, que podia também ter explicação, porque como estava lá só por causa de mim, a minha saída também sobrou para ela me acompanhou. Então, bom dia, Naila. Aliás, cadê o microfone, Naila? Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos os ouvintes. Você caiu no samba também? Saí por tabela, né? Rapaz. Dobradinha. Mas Naila, você foi colega nosso lá em Catu. Isso. Né? E Juscelio já tinha lhe convidado para o programa lá de sábado, para você ajudar. Mas por que essa decisão de você ser radialista também? Você gostou? Você foi convidada? Você comprou horário? O que aconteceu de Naila ser radialista? Na verdade, eu já iniciei um trabalho de pesquisa, gravando áudios num grupo que eu tenho, que eu comando, que é o grupo Sem Mordaças. Sem Mordaças. Que nós trabalhamos, o grupo de WhatsApp, que nós interagimos diariamente com questões envolvendo licitações, contratos, acompanhando a administração pública de Alagoinhas, né? E aí, na verdade, eu entrei para essa coisa do rádio na 95, na Nova AM. Eu me lembro, no seu programa, lá na Bavel, né? Em cima através da Bavel. de Jamil, que me convidou no programa dele Cidadania, em Destaque. Ele tinha o programa e me convidou e eu fazia minha participação, né? Gostei. Você gostou, né? E os amigos também falaram comigo, você tem boa voz, tem dicção, você fala firme, você dá pra coisa, né? Jamil fala que é comunicadora nata, né? Uhum. E aí eu fui amadurecendo a proposta e depois eu ficava também enviando materiais para Marconi William, né? Eu sempre mandava materiais. Trabalhou com a gente também lá na interagia também ao vivo, ligava. E aí tive algumas conversas com Cacau. E depois Juscelio, fui acompanhando o programa de Juscelio. Aí Juscelio disse, quem é essa moça? Traz ela para cá, né? Não conheço ela e tudo. E aí teve essa comunicação. E aí eu combinei com o Cacau e comecei a fazer esse trabalho lá, um trabalho voluntário, né? Sim. Para quem acha que eu sou mas você, além de ajudar o programa de Juscelio, você tinha um programa. Você era assalariada? Não. Inicialmente sempre de forma voluntária, trabalhando com as questões locais, colaborando. Mas nem uma comissão de um patrocínio, nada? Não. Tá bom. Não. Entrei como uma partidária, né? Não sou filiada a nenhum partido político e faço parte do Observatório Social do Brasil, que é um dos requisitos você ser partidário, porque quando você não tem um lado, fica mais fácil você combater as questões, para não ficar essa coisa de estar no partido A, B ou C. Mas, enfim, participei lá e comecei a interagir no programa Canal Aberto, de 7 às 9, e com Juscelio aos sábados. Depois Juscelio passou para segunda, quartas e sábado, e eu fiquei também com Juscelio no telefone. Às vezes ele ia lá, eu vi no telefone, né? Mas hora. Depois passou a ser presencialmente. Uhum. Foi só algumas poucas vezes que ele não pôde ir pessoalmente, aí ele interagia por telefone. Uhum. E aí nós combinamos de ficar eu e ele segunda, quarta e sábado, mas esse negócio da segunda, quarta e sábado foi quando o Cacau decidiu me readequar para o horário de meio-dia,
Né? Houve já alguns ruídos lá de comunicação. Você saiu de 7 para meio-dia. Eu fui retirada, eu tive alguns problemas familiares, pessoais, tive que me ausentar 2 semanas do programa, Sim. mas eu mandava a minha pauta por áudio. E aí chegou um determinado dia e eu acompanhava o que eu mandava. Chegou um determinado dia, eu mandei para Dionísio o meu áudio e ele disse a Dionísio que não era para colocar meu áudio no ar mais não, que eu só pessoalmente na rádio. Ai. E aí eu passando por aquele enfrentamento todo, problemas familiares, pessoais também, e aí eu liguei para a rádio no ar e perguntei, Dionísio, o que é que está acontecendo que minha pauta não foi pro ar? Aí ele disse, Cacau tá aqui, tá dizendo que não é para botar não, que é para tirar, que você é aqui só pessoalmente. E aí eu pedi para falar com o Cacau. E aí quando eu falei com o Cacau no telefone, aí eu desabei a chorar, porque eu já estava com muitos problemas, né? E trabalhar com esse tipo de reportagem, repórter investigativo não é fácil. Você tem que se debruçar. E é chato. Às madrugadas você tem que vasculhar Tribunal de Contas do município, você tem que vasculhar Diário Oficial, você tem que vasculhar pelo Google, fazer várias pesquisas para montar uma pauta daquela e você não ser processado e você ter todo o lastro probatório e comprovar tudo que você fala. Para não trazer, inclusive, processos para a rádio, né? Na verdade, eu nunca trouxe um processo para a rádio, deixando bem claro isso, que o processo que eu carrego é um processo que foi do meu grupo de WhatsApp, onde o prefeito alega na delegacia que eu chamei ele de vagabundo. Mas coisas que eu falo na rádio e tudo que eu falo, nunca teve um contraditório da gestão de Joaquim, nunca ninguém me enfrentou para dizer que o que eu estou falando que eu estava falando era mentira. E, portanto, levantei a audiência da 93 juntamente com o Juscelio. Fizemos o papel, várias vezes, do advogado do diabo. E não é fácil enfrentar questões como essa. Agregamos diversos adversários políticos, inimigos. Corremos risco de morte, como todo mundo, porque trabalhamos com... Sim, diversas ameaças. Foi ameaçada? Recebe, né? A gente recebe por telefone, ligam de celular privado, aquela questão mesmo do concurso, fui ameaçada. Então, são questões que você tem que dar a cara para bater, sabendo que você tem que ter coragem, enfrentamento, né? E destemor. Então, eu acho que a participação principal no programa da 93 FM era a democracia, a liberdade de expressão, mas depois tomou um viés que eu não entendi. A minha semana passei 2 semanas ausente, depois retornei. Quando retornei, ele já tinha colocado Mariela Gomes com o quadro 360 graus no lugar da pauta que a gente trabalhava, que é uma pauta a nível político, jornalismo político e investigativo. E aí ele disse, para não lhe tirar, vou lhe deixar aqui meio-dia. E aí você continua vindo por sua conta de meio-dia até 1h da tarde, sendo que nesse horário de meio-dia eu só posso falar 7 minutos. Ou seja, eu preparava toda uma pauta para chegar no rádio e falar só 7 minutos. Muito rápido, como se fosse uma partida de futebol. Mas eu continuei porque é um trabalho que eu gosto. E Juscelio disse, continue seu trabalho e você venha comigo aos sábados. E ele pediu autorização a Cacau, se Cacau se importava de eu ir às segundas e quartas pela manhã. O clima muito hostil, um ambiente um pouco desagradável, né? Porque as pessoas falam por trás, mas não tem coragem de olhar olho no olho e dizer o que realmente está acontecendo. Agora, entre os colegas, Nália, havia assim um ciúme, alguma coisa assim? Não, ciúme sempre existe, né, Haroldo? Você chegar numa casa em que as pessoas têm 16, 20 anos de profissão, radialistas ali, com suas carteiras, com tudo. Na época eu e o Juscelio não tínhamos, agora nós temos autorização para falar. E as pessoas, claro que o ciúme existe, ainda mais que quando a gente começou, é como o Juscelio disse, Cacau era Deus no céu, não é lá na terra, ia me buscar em casa, ia me levar depois que o programa acabava em casa, interagia, ele não se envolvia na minha pauta, éramos parceiros, éramos amigos, e da noite para o dia, 2 semanas que eu me ausentei, o clima ficou tenso lá, entendeu? E depois eu fui observando o clima de hostilidade. Houve algum, Nália, algum pedido de um patrocinador, tipo assim, olha, com essa Nália aí não dá não. Nunca houve isso? Nunca houve isso, muito pelo contrário. Eu que nunca saí para fazer a parte de departamento pessoal. Você não vendia. Comercial, nunca saí para vender. Vender. Consegui 2 ou 3 propagandas no máximo, mas acompanhava mais Juscelio, entendeu? Mas não acredito que o que eu falo interfira na publicidade, não, porque eu acho que toda rádio tem que ter autonomia,
né? Você coloca a publicidade, mas tem a ampla defesa, tem um contraditório, cada um faz o seu contraponto. Isso é liberdade de expressão, democracia e liberdade da imprensa de trabalhar com clareza dos fatos. Só interrompendo, aconteceu um fato que foi público, né? A questão das críticas de Juscelio, a questão do aterro sanitário. Do aterro sanitário. E aí, envolvendo também o Grupo Apuras, cujo presidente seria o Reinaldo Barreto, das lojas Barreto, né? Que Juscelio chamou de coronel. E se levantou na imprensa de que a Barreto teria suspendido a propaganda 93 essa informação por causa das críticas de Juscelio ao aterro e falando da inércia do Apuras, que seria um grupo justamente para fiscalizar a construção do aterro, ou a recuperação do aterro que seja. Não foi nem inércia. Eu sempre respeitei, porque não tem como fazer o contrário, ninguém é Lagoinha do Reinaldo Barreto. Foi uma pessoa que sempre teve destaque no meu forma de conceituá-lo como um homem de bem, como um empreendedor nato. O caso do hotel eu relatava direto, dando publicidade, de que ele chegou na frente, ele não esperou chegar o crescimento para fazer um investimento de quase 8 milhões de reais na cidade. E eu vi que ele estava sendo levado como foi? Um babaca. E eu fui no ar. A prefeitura tratou ele dessa forma. Eu digo, olha, sabe como é que vai resolver tudo isso aí? Um café da manhã. Mudaram a gravação. E aí levaram para ele uma gravação falsa. E ele procurou Cacau e disse que não mais ia fazer publicidade. Desse jeito não dá, não. E a Cacau disse que era problema de segurar despesas. Depois as notícias chegaram, que era enquanto eu estivesse na rádio, fiquei preocupado. Procurei Cacau e disse, Célio, o que pagava não vai quebrar nada, não vai ter problema. Eu vou sentir a saída dele, porque era pioneiro. O Grupo Barreto na rádio aqui da 93 iniciou logo quando iniciou a rádio. Então isso é que vai, como tem mais 2 ou 3 que iniciaram naquela época. Então o sentimento de Cacau, apesar de me dar restrito apoio na saída, de tirar a propaganda da Barreto de lá, e tá aí. Eu só quis dizer, vocês peçam a análise da água, porque façam um café da manhã de supetão. Por que você programar um café 15 dias para maquiarem tudo lá? Aí não adianta. Então faça hoje. Não fizeram a célula, que eu dizia, gasta só 500 mil e faz logo a nova célula, Reinaldo. Evita essa história de pôr esse lixo todo e botar em 2 células já comprometidas. Não gostou e aí mudaram a gravação, segundo o Cacau. Levou a gravação original do que eu falei. E do que levaram a ele se aborreceu. Mas naquela época, se eu saísse, podia dizer que foi isso. Mas tive todo o apoio de Cacau. Eu também, para ser correto, você falou uma coisa de alguma hostilidade do corpo de colegas lá, de funcionários. Sim. Quero demonstrar minha gratidão a todos, no símbolo da rádio hoje, que é a Vamp, e os seus 3 filhos que trabalham lá, um está aqui presente. A minha gratidão a Dionísio, a Marconi, a todos que fazem a 93. Não tem nem um fiapinho, um respeito, uma consideração, um reconhecimento pelo engrandecimento da rádio. Todos eles, chegava dia de sábado antes para arrumar, fazer corte, montar. Então a minha gratidão a todos eles, mesmo de coração, era uma coisa que ia ficar despercebido. E tá aí, essa é a explicação. Se você permitir, acho na área comercial, pelo amor de Deus. Não, comercial. aqui, né, agora na Rádio 2 de Julho, a gente não tem limite, não. Tem, não, né? A gente faz mesmo. Então, aqui. esse é o fato. Se alguém perguntar, é concreto que existiu, não dá, Haroldo, para você. Se você carrega um animal, tem costume de lidar com ele, você sabe o lugar de futucar para ele jogar a carga no chão. Então, ele sabia, como eu sei também os dele, para evitar um constrangimento. O tratamento mudou. Eu era, como eu já disse de início, uma pessoa para Cacau quase que perfeito, em tudo. E o projeto que ele idealizava para Juscelio, a picuinha foi tão pequena que eu vi que isso vai levar a uma como é que fala? A um desentendimento, uma desamizade e tal. E então, é melhor que a gente tenha esse desfecho. E mais uma vez, que a população aguarde. Pedro da Avenida Ayrton Senna, ele disse que está... onde o Juscelio for, ele vai acompanhar, né? Mais Naila.
E aí pergunta o seguinte, se Juscelio, durante todo esse processo da saída da emissora 93, se Juscelio se decepcionou com algum tipo de informação, alguma crítica, até pessoas, se Juscelio inclusive tomou conhecimento de pessoas que estão soltando fogos e colegas, né, que vieram a criticar esse momento, quer que Juscelio faça essa avaliação, Pedro da Avenida Ayrton Senna. Não, cada um faz o que quer. Tem um aí na imprensa que não sei porquê, virou meu... Dizem que ele põe a matéria e leva para receber alguma coisa do prefeito. A função dele é essa, eu não quero tratar dessa pessoa que virou uma coisa nociva, já foi me desafiar na minha porta. Foi dele que eu não era homem, que eu era um covarde, já foi para dentro da minha casa me afrontar. E as pessoas dizem que eu não tenho equilíbrio. Mas tem hora que Deus põe a mão em tudo e essa pessoa virou. Então, o que escreve com relação a Juscelio, eu peço a quem for acompanhante, quero aqui mandar o meu abraço para Ailton Voz, um cara que me tem todo de respeito há muito tempo, é uma coisa, um laço familiar que existe entre a gente e a família de Ailton e tal, de todos, toda a imprensa, a minha gratidão total aos colegas, sem corporativismo, mas enxergando mas não mesmo. tem exceção não, isso aí? Não, essa exceção teve aí, mas eu prefiro deixar passar respondendo aí, muito mais em atenção ao Pedro, né? Que fez a pergunta do que entrar em detalhe, porque essas coisas não me tocam. Eu já tenho... Antigamente não admitia que falasse, mas quando eu entrei na política, a primeira coisa que fiz foi reunir meus 4 filhos na mesa e dizer, olha, o mais velho estava no jiu-jitsu, eu digo, olha, a partir de hoje... Não vai dar porrada em ninguém, viu, rapaz? Quem elogiar, ouça, e quem criticar, ouça no mesmo nível, pois porque quem entra em política deixa de se pertencer. É esse o meu entendimento. Quem é da corrente mente para elogiar e quem é contra mente para criticar, para caluniar, etc. José, nós são 7h41, a gente ainda vai mais um pouquinho até as 8. Existe eu não gosto de falar essas coisas, mas já que você está aqui, mas existe uma demanda jurídica, uma questão jurídica com relação à Rádio 93. Eu posso falar, já conversei com o Cacau também, ouço o Cacau, ouço também o outro lado, que é uma pessoa também, muitos anos, você conhece bastante, que é... Eu não queria, será que eu digo o nome? Um amigo dele, né? Tem a ver com essa demanda jurídica, essa questão jurídica de família com a 93 FM. Juscelio, esse imbróglio aí ainda continua, quem é que tem razão, quem não tem, isso não vai dar em nada. Eu vou falar, não tem jeito. É a questão do Genser. Genser que, pelo menos, ele é filho diz que é o filho filho da Dona Maria, né? Eu não sei se... Tem pessoas que dizem, mas ele não é filho, sim, ele não é o filho natural. Mas, pelo menos as pessoas, né, acham, dizem, que ele foi criado por Antônio Pena, Genser. Essa luta, essa briga jurídica, Genser com Dona Maria, Cida com Cacau, como é que está essa situação? Onde é que você entra aí? Porque você conhece os dois lados, né? Conheço e não fugiria a dar uma resposta, mesmo porque a urgência que você fala aí não é parte do processo. Tem nada a ver. A cidade tem essa coisa que Genser não está brigando com nada. Genser não tem nada no processo, por tudo que eu já li. O nome dele não aparece. Não, o nome não. Pode ter um interesse. Sim. Mas o nome dele não tem nada a ver com isso aí. E eu, praticamente, estou na briga, como é que diz? Na briga jurídica, vamos dizer assim, muito mais por um senso de justiça. Cacau acompanhou Antônio Pena, não por não ter um pai dedicado, que é o irmão do Pena, seu Nilson, mas Cacau veio para a companhia de Pena ainda novo, 14, 15 anos de idade. E por um senso de justiça, mesmo que juridicamente venha a não ter razão, que também tem, mas anule essa coisa do processo da judicial, vamos ao senso de justiça. E Cacau, Pena botou determinada porcentagem do nome de Cacau na empresa, ele arrasta uma dívida na Receita Federal. Deixa eu me interromper aqui, que é muita coisa aqui. Esse eu tenho que atender, né? Que é um amigo seu, que posso falar o nome dele? Juraci, advogado Juraci. A pergunta que não quer calar.
Afinal, onde e quando teremos novamente o de frente com Juscelio? Os ouvintes clamam pelo retorno de Juscelio. Ele está dizendo aí. Então, eu responderei, mas deixa eu concluir isso aqui para não ficar nenhuma confusão. Então, qual o senso de justiça que eu me refiro? Cacau está hoje com a dívida de 4, abandonando completamente a parte processual. Estou falando de senso de justiça. Então eu lhe pergunto, Cacau vem trabalhar com Antônio Pena, ainda novo, e por Pena ter colocado ele com determinada porcentagem na empresa, ele arrasta uma dívida nas costas dele, piado, amarrado, de quase 8 milhões de reais. Não recebeu nunca indenização pelas várias empresas que Pena botou na frente dele para ele tocar. A própria família sabe disso. Ele não trouxe. E a Raido está no nome dele desde 2001, se não me engano. Portanto, completando, quando o processo ele entrou, e Cida. 15 anos. Pena nunca ninguém soube na cidade que tivesse vontade de tomar a Raido de Pena. Então, o senso de justiça, a única coisa que sobrou para Cacau foi a Raido no nome dele. Mesmo que você queira contrariar que Pena deu em um momento só para ficar ali alguns segundos na mão dele. 15 anos Antônio Pena conviveu com isso e a cidade não soube da vontade de Pena em tomar. Pena morre. Cacau está há muito tempo com isso. E Pena já sabia dessa... Eu não estou entrando aí numa coisa que não é minha área, que é público isso. O Cacau fala a todo mundo. Então, como é que você tem um senso de justiça, tem um nome praticamente circulando, que não gosta de coisa errada, e vê a pessoa arrastar, atracado na vida, sem poder fazer nada? E é o único patrimônio que está no nome dele, legalmente, por vontade de Antônio Pena, é ser retirado? Então, eu procurei dar todo apoio, e mesmo fora, se precisar de mim, eu estarei presente, porque aí é uma questão de justiça. Não quero entrar no mérito judicial, porque Cacau, contrariando a mim um dia, entrou no programa e fez questão que eu entrevistasse, falou coisa que eu achei até que não devia. O processo corre em segredo de justiça, por isso não deve, e por isso eu não estou comentando, não quero entrar na alçada processual, mas um senso de justiça por esse rapaz. Quem é que não sabe que quantas empresas de Pena Cacau tomou à frente? E de repente sai com um passivo enorme arrastando nas costas. E a única coisa que estava em seu nome é para ser retirado? Então, eu apoio Cacau e apoio, mas nesse sentido. E a justiça vai determinar. Não quero entrar, o processo corre em segredo de justiça. Eu não quero entrar, a justiça dirá lá na frente a razão de que lado está. Muito bem. E sobre o de frente com o Juscelio, quando volta? O pessoal está perguntando aí. Agora, com relação... Eu devo dizer que não é só a vontade do povão em si. Eu recebi ligações de vários políticos, de pessoas que têm interesse na minha fala. Impressionado estou como é que eu, tão áspero com os líderes e as pessoas que mais se solidarizam e querem o programa no ar, são essas. A minha gratidão mesmo a esse pessoal é um balizamento. Eu recebi ligações da prefeitura que fiquei, meu Deus do céu, eu achava que eu desagradava. Eu criei o tal do Pelanqueiro, mas deixei sempre claro que o caso de Pelanqueiro não é né? Quem trabalha, prefeito precisa de ter gente lá trabalhando, mas é a quantidade de pessoas que bajulam, recebem, e tem muitos, e não dá retorno à sociedade. Então, foi muita gente se solidarizando, não sei se a satisfação a quem é que atingiu. Bom, tem gente que gostou, vamos ser claros. Esses não chegaram a mim. Tem gente que gostou. A satisfação e tal não chegou a mim. Quem gostou agora, acho que você vai ao intervalo. Na área tem uma notícia para dar aí, não sei se vamos lá. Vamos um intervalozinho.